Hello, vamos lá, vamos começar. Bom, esse conteúdo, ele é um conteúdo introdutório de inglês, tá? Um conteúdo básico. A gente vai falar hoje sobre uma das primeiras partes, né, que a gente precisa entender para a gente poder construir frases simples aí no tempo verbal presente simples, tá? Ah, Antes disso, a gente precisa ter essa noção de quais são os pronomes pessoais, né, os subject pronouns. Os pronomes pessoais em inglês, né, eles são, tanto em português quanto em inglês, claro, eles são responsáveis por executarem as ações nas frases, né? Então, quando você fala assim, eu falo inglês, você estuda espanhol, tá? Quem é que estuda espanhol? Pronome pessoal, você. Aqui, né, eu listei todos eles. Então, I, you, he, she, it, we, you, they. Tá? É interessante você praticar, fazer a repetição desses pronomes pessoais para você praticar a pronúncia, né, a fala, como se expressa esse pronome pessoal. I, you, he, she, it, we, you, they. Importante salientar aqui, né, acho que tem alguns pontos interessantes para a gente poder enfatizar. Pronome pessoal you, em inglês, é tanto você no singular quanto vocês no plural. Tá? Veja que em português a gente diferencia singular e plural, né? Você e vocês. Em inglês só temos um. Então, como é que a gente vai entender isso? De acordo somente com o contexto, somente de acordo com a situação, né? As demais informações da frase, ela vai te direcionar para você conseguir entender se essa frase está sendo direcionada para o singular ou para o plural. A mesma coisa acontece no pronome pessoal they. A gente vai ver mais para frente que esse TH no inglês, né, ele não tem som de T, tá? Muitas das vezes a fonética dele tem um som de F, mas parece aí no português um som do F, tá bom? Então, esse pronome também, temos dois em português, que é eles, masculino, e elas, feminino, tá? Idem, a gente só vai entender de acordo com o contexto. Por último, esse elemento neutro, né, que é o pronome pessoal it, ele aquela explicaçãozinha básica, né, de Google que você procura na internet, que olha no YouTube, ah, ele é usado para expressar frases para objetos e animais, tá? Esse é o conteúdo mais básico possível que a gente tem com relação ao uso dele. Só que, como eu disse, né, ele é um elemento neutro no inglês, tá? A gente também vai utilizar o it em algumas situações quando os verbos forem impessoais, eles não tiverem relação com pessoas. Por exemplo, o verbo chover. O verbo chover é impossível, não. Eu chovo, você chove, nós chovemos, tá? Veja que quando eu crio uma frase em inglês, né, vai ter um caso especial só, mas 90% das vezes, quando eu crio uma frase, obrigatoriamente, se eu coloco uma ação, um verbo nela, eu tenho que indicar um pronome pessoal, tá? Em português nós chamamos isso de sujeito oculto, né? Que a nossa língua ela permite eu criar frases sem que eu indique um pronome pessoal nela. Em inglês isso é errado, né? Incorreto, tá? Vai ter um caso, né? Esse caso especial, só para adiantar que eu falei, ele é um conteúdo chamado Imperative Mood, né? É o caso imperativo. Esse caso, sim, a gente fala de ordem, de instruções, né? De conselhos. E aí, sim, não necessariamente, né? Eu preciso indicar um pronome pessoal. Então, basicamente, o it, quando você vai falar sobre animais, objetos, falam sobre clima, tempo e essas frases que a gente considera os pronomes pessoais que são impessoais, né? Aliás, os verbos impessoais, tá? E aí a gente aborda, né, quais são as situações, quais são os usos da gente falar sobre o tempo verbal presente simples, que é o primeiro, né? Quando é que eu vou usar esse tempo verbal? Existem 5 ou 6 aplicações distintas, tá? Mas basicamente é quando eu falo de uma ação que é uma rotina, tá? Ou uma ação que é um hábito que você tem, né? Uma uma opinião pessoal, fatos também, por exemplo, a capital do Brasil é Brasília. Ah, eu também posso usar o tempo verbal presente simples para expressar informações pessoais, opiniões próprias, né, e eventos agendados, eventos com
um cronograma de hora, enfim, né? Por exemplo, que horas essa aula termina? Essa aula termina às 9 horas, tá? Então, esses basicamente são os usos do tempo verbal presente simples, tá? Existe, né, uma palavrinha, né, uma frase chamada time marker, que são marcadores de tempo. Veja bem, quando essas palavras aparecerem na frase, elas serão um indício, né, ela vai te dar uma dica para você entender que a gente está falando deste tempo verbal presente simples. Então veja, se eu falo sobre rotina, hábito, então um marcador de tempo possível para ele é geralmente, normalmente. Quando você usa em português geralmente, normalmente, normalmente eu jogo futebol fim de semana. Então, usually, geralmente, normalmente. Today, hoje, então veja, né, uma opinião própria, né, uma ação que acontece no presente, no momento, eu também posso utilizar now, agora, também é um marcador de tempo possível para o presente simples. Mas veja bem, pode ser que ele não apareça nas frases, né? Pode ser que a frase no presente simples, ela não tenha marcador de tempo algum, e aí você vai entender de acordo com o contexto, com a situação, tá? De acordo realmente com o seu entendimento de vocabulário, de expressões, de verbo, tá? E aqui eu tenho, né, a estrutura lógica para a gente já conseguir construir uma frase afirmativa, que é o que a gente vai ver hoje, no tempo verbal presente simples, tá? Então veja bem, primeira coluna, né, essa primeira coluna de azul, são os pronomes pessoais. Segunda coluna, eu coloquei um verbo qualquer, uma ação qualquer, que é o verbo to speak. É um verbo muito comum, é o verbo falar, né? Que esse verbo, inclusive, ele é usado para expressar, né, a ação, para falar línguas, idiomas. Ele também é comum quando você vai ter uma conversa séria com alguém, né? Você vai expressar que precisa ter uma conversa, né? Uma reunião. Também pode-se usar o verbo speak, mas ele é muito mais usado para idiomas, línguas. Por último, eu coloquei um complemento English aqui, inglês, tá? Só para complementar, fazer sentido a frase. Então veja bem, olha o que acontece. Não coloquei todos os pronomes pessoais aqui e não foi, né? Porque eu esqueci. Não, ela tem um motivo, tem uma razão. Quando eu crio uma frase afirmativa para o tempo verbal presente simples no inglês, estes pronomes pessoais aqui, I, you, we, you, they, eles permanecem o verbo na mesma estrutura. Veja bem, vamos fazer uma análise aqui, né? Quando eu comparo com o português, I speak English, eu falo inglês. You speak English, você fala inglês. Veja que o verbo falar ele foi conjugado de maneira diferente para cada pronome pessoal aqui no nosso português, no nosso idioma nativo. No inglês, não. Para esses pronomes, o verbo permanece o mesmo, único. I speak English, you speak English, we speak English, you speak English, they speak English. Então essa é a primeira análise que a gente pode tirar, né, deste tempo verbal, que o verbo permanece na sua forma original, na sua forma base, para esses pronomes, lembrando que se a frase for afirmativa somente. A gente vai ver mais para frente, quando a frase for negativa, né, isso vai mudar, tá? Vai ter um outro comportamento, vai ter, né, uma outra estrutura lógica para a gente conseguir construir essa frase, tá? Então eu falo inglês, você fala inglês, nós falamos inglês, vocês falam inglês, eles ou elas falam inglês. I speak English, you speak English, we speak English, you speak English, they speak English, na sequência. E aí, né, eu acabei comentando que não estavam todos os pronomes pessoais na tela anterior e eles apareceram aqui agora, ó, he, she, it, tá? Por que eu separei? Porque neste caso, quando a frase é afirmativa, para a terceira pessoa do singular, que compreende-se desses três pronomes, né, o he, she, it, aí sim o verbo ele sofre uma troca na sua estrutura, tá? Esse comportamento, né, essa ação é chamada de inflexão S. Veja bem, a partir do momento que eu sei que a frase é afirmativa para algum desses pronomes, eu já sei que o verbo vai mudar a sua estrutura. Ele não vai ficar o verbo na forma infinitiva, na forma base dele. A maioria dos verbos em inglês, somente nós vamos acrescentar a letra S. Por isso, né, que é o comportamento chamado de inflexão S. Tá? Mas veja bem, eu disse a maioria, não são todos. Então, eu já sei